Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 708. História paralela 37. Você fez uma pausa mais longa dessa vez. Mas só faz um dia. LOL. Como Seong Ji-han vem aqui com tanta frequência, até mesmo uma pausa de um dia parece longa. É verdade, ultimamente ele tem transmitido todos os dias. Quando Seong Ji-han entrou novamente no mundo missionário, ele deu um sorriso amargo enquanto olhava para o bate-papo do Battletoad. Uma pausa, hein? Ele estava completamente exausto depois de procurar no universo com todas as suas forças para encontrar Jiang Shang. Ainda assim, seguindo a pista encontrada na conversa com Jiang Shang. Não houve tempo para atrasar aqui. Eu poderia ir direto para o Japão, mas Seiya é o problema. Se fosse apenas quebrar os braços e as pernas do Rei da Espada, ele poderia ir e voltar rapidamente. Mas a busca por Ito Shizuru pode levar algum tempo se não for cuidadosa. Deixar Yoon Seiya sozinho durante esse tempo poderia permitir que a bruxa do vazio estendesse suas garras. Parecia que ele teria que levá-la nessa viagem ao Japão. Yoon Seiya. Toque toque. Quando Seong Ji-han bateu na porta de Yoon Seiya. Baque. O som de algo caindo foi ouvido de dentro da sala. Não havia ninguém além de Yoon Seiya lá. Então ela caiu? Quando Seong Ji-han abriu rapidamente a porta. Yoon Seiya estava no chão da sala, segurando a cabeça e tremendo. Ela não estava bem no final mais cedo? Sim, ela disse que iria para o quarto e saiu. Parece que ela de repente pegou uma forte gripe ou algo assim. Ela está até suando profusamente. A condição de Yoon Seiya era muito diferente de quando ele desconectou. Seong Ji-han rapidamente se aproximou dela. Então. Tio. Yoon Seiya olhou para Seong Ji-han com olhos atordoados e falou. Não Deus marcial, mas tio. Ela não estava em seu juízo perfeito? O que há de errado? Você estava bem até agora. Isso é. Yoon Seiya tentou se levantar, mas desmaiou novamente. Seong Ji-han a fez flutuar e a deitou na cama. Balançar. Então ele colocou a mão na testa dela. Um leve calor podia ser sentido. Com Stat Eternity, ela não deveria ter doenças leves. Stat Eternity que regenera até membros decepados. No entanto, ela estava nesse estado logo após sair e voltar. Estranho, os efeitos colaterais de entrar nos 8 trigramas dos 9 palácios apareceram agora há pouco? Pensando nisso, Seong Ji-han tirou a mão da testa dela. Acho que você esteve nos 8 trigramas dos 9 palácios por muito tempo. Descanse um pouco. Quando Seong Ji-han estava prestes a sair da sala. Pegar. Yoon Seiya agarrou seu braço. Tio, fique. Com os olhos atordoados, cheios de lágrimas prestes a cair. Yoon Seiya pediu a Seong Ji-han para ficar ao seu lado. Você quer que eu fique? Acenar, acenar. Yoon Seiya moveu a cabeça fracamente. Ela está me chamando de tio em vez de Deus marcial desde antes? Parece que ela está em muito mau estado. Seong Ji-han suspirou suavemente, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Eu vou ficar, então durma um pouco. Com essas palavras, a expressão de Yoon Seiya relaxou ligeiramente e ela fechou os olhos. E logo depois. Respirar, respirar. O som da respiração constante podia ser ouvido. É triste quando você está doente. Especialmente essa Yoon Seiya, ela está praticamente sem família. É verdade, até o tio dela se transformou no deus marcial. Ela realmente não tem família. Precisamos transformar Seong Ji novamente em pessoa em breve. Mas ela naturalmente o chamava de tio e confiava nele. Sim, isso foi surpreendente. Os telespectadores sentiram pena do estado de fraqueza de Yoon Seiya. Os olhos de Seong Ji-han captaram a frase, sem família, no bate-papo. De fato. Embora Yoon Seiya aqui tenha sido revivido. A situação dela não era exatamente favorável. Claro, se ele trouxesse Seong Ji de volta. E se a ajudasse a ter sucesso como guerreira, ela teria uma base para a independência. Mas se ela é realmente Seiya da minha vida anterior, o que ele deveria fazer? No estado atual, ele só poderia apagar o mundo com azul. Para trazer Yoon Seiya à realidade, ele precisaria do poder da luz. O poder da criação que ele selou completamente na torre. Esse poder ele não cobiçava para subjugar Mitra, o inimigo final. Com uma expressão complicada. Seong Ji-han olhou calmamente para o rosto adormecido de Yoon Seiya. Quando Seong Ji-han saiu, Yoon Seiya prosseguiu com o compartilhamento sensorial. Uau! Ela pôde sentir brevemente o verdadeiro poder de Sang Ji-han. O deus marcial aqui era forte, mas naquela realidade ele era um ser de uma dimensão diferente. Usando todo o seu poder, ele estava vasculhando o vasto espaço do universo como se estivesse vasculhando sua própria casa. Quando as artes marciais atingem seu auge, você pode fazer coisas assim. Mesmo com o compartilhamento sensorial, ela não conseguia acompanhar os movimentos de Sang Ji-han. Enquanto ela observava Seong Ji-han explorando o universo com admiração. O que te traz a este lugar distante? Ela podia ver um homem velho que se parecia exatamente com Dongbeng Saki. Não há possibilidade de que a criança seja real?
e ouvindo a conversa deles. O tio que era viciado em jogos. Agora esse tio. Ela podia entender que a identidade do deus marcial era a mesma pessoa do tio que fumava um cigarro atrás do outro na frente do monitor. Ela sabia que ele era Seong Ji-han, pelo compartilhamento sensorial anterior. Mas esta foi a primeira vez que ela aprendeu que ela era seu apego persistente e seu ponto sensível. Eu posso não ser falso? Ela podia sentir a perplexidade de Sang Ji-han com as palavras de Jiang Shang. Mas quando percebeu que ele estava pensando nela, uma sensação estranha surgiu nela. Ela se lembrou de Kang Seo-yang, que a chamou de fake Sea. E o Yoon Sea ali que a impediu. O falso? Sim, talvez, pode ser aquele ali. Ela não conseguia entender completamente tudo o que seu tio e aquele velho diziam. Mas para ele, ela poderia ser a verdadeira Yoon Sea. Quando esse pensamento ocorreu, os sentimentos de inferioridade que ela tinha até agora se dissiparam. Claro. Não está confirmado ainda. Análise. Foi? Se ele conseguisse esse poder, ele poderia saber se ela era real ou não. Yoon Sea estava ouvindo atentamente a conversa deles quando, por causa desse cara, tenho ido o mais longe possível. Eu removi o vazio há muito tempo. Se eu não conseguir controlá-lo, o infinito devolverá tudo ao nada. Não deveríamos minimizar o impacto em nosso mundo? Quando Jiang Shang mudou o assunto para infinito. A partir desse momento, ela sentiu uma forte tontura. Mais precisamente, desde quando Jiang Shang mostrou Infini. Isso é, infinito. Uma sensação desconfortável que ela não sentiu mesmo quando Sang Ji-han estava vasculhando o universo inteiro. Foi gradualmente se intensificando. Por que ela estava se sentindo assim só de ver o Infini? Como Yoon Sea não conseguiu entender suas próprias mudanças. O compartilhamento sensorial com Seong Ji-han está desconectado. Quando Seong Ji-han voltou a entrar neste mundo, o compartilhamento sensorial terminou. E o início repentino de tontura. Sua condição física deteriorou-se rapidamente, mas eu vou ficar, então durma um pouco. Vendo Seong Ji-han se preocupar e ele ficar ao lado dela sem reclamar quando ela agarrou o braço dele. Ela sentiu uma sensação de realização, apesar de seu mau estado físico. E algum tempo depois, quando ela abriu os olhos. Você está acordado? Embora ele falasse rispidamente. Como você está se sentindo? Ver o olhar preocupado de Sang Ji-han a fez se sentir bem. Estou bem, tio. Você não parece bem, você ainda está me chamando de tio. Hehe, mas posso te chamar de tio de agora em diante? O quê? Por quê? A pergunta de Seong Ji-han. Yoon Sea de repente quis contar tudo a ele, mas e se eu for falso quando ele verificar com a análise? Se ela não fosse real, apenas uma mera ilusão, ela sentia que apenas sobrecarregaria Sang Ji-han emocionalmente. Então ela, só porque tio. Sorrindo brilhantemente como uma idiota, ela simplesmente respondeu, só porque. Até ela achou que era um motivo ridículo. Mas faça o que quiser. Seong Ji-han não proibiu absolutamente isso. Sim, tio. Enquanto Yoon Sea sorria brilhantemente. O que diabos aconteceu? De repente, ela ficou alegre depois de acordar. Por que a atitude de Sea mudou tão drasticamente? É assustador. LOL. O estado mental dela pode ser instável? De verdade, vamos salvar Seong Ji rapidamente. O bate-papo começou a discutir que ela poderia estar em um estado instável. Enquanto isso, ela parece saudável fisicamente. Não tenho certeza sobre seu estado mental, mas a condição física de Yoon Sea parecia muito melhor do que quando a viu antes. Certamente, talvez porque ela continha a eternidade, seu estado físico parecia ter melhorado rapidamente. Estamos indo para o Japão. Você ficará bem? Ah, sim, estou bem, vamos destruir tudo. Smash, só vamos encontrar Ito Shizuru. O que deixava Seong Ji-han curioso era apenas Ito Shizuru, que, ao contrário da realidade, mantinha o charme continuamente. Ele particularmente não queria causar destruição no Japão. Vamos. Ziz. Os dois cruzaram para o Japão através de um portal. Isso parece o centro da cidade, tio? Sim. O primeiro lugar onde chegaram foi no meio da cidade. Ele abriu o portal com a intenção de cruzar o mar. Mas de alguma forma eles acabaram bem no centro da cidade. Deveríamos começar aqui e pesquisar minuciosamente? Na verdade, mesmo para Seong Ji-han, a busca por Shizuru foi algo de 100 anos atrás. Então ele não conseguia se lembrar da localização aproximada de seu esconderijo. Enquanto ele estava pensando para onde ir. Deus marcial? Será que ele veio invadir? Fuja. De repente, vendo Seong Ji-han e Yoon Sea aparecerem quando o portal se abriu. O povo japonês pensou que o deus marcial tinha vindo para invadir e começou a entrar em pânico e a fugir. Por que eles estão tão assustados? Eles parecem pensar que estamos invadindo. Eles podem causar acidentes como este. Mesmo que ele não toque em civis. A imagem do deus marcial era tão ruim assim no Japão? Bem, eu bati no rei da espada daquele jeito. Enquanto Seong Ji-han relembrava o incidente anterior e se perguntava para onde ir. Vou te contar a localização da mansão de Shizuru. Isso é
Eu também trabalhei no esconderijo. A localização é. O chat começou a fornecer voluntariamente informações sobre o esconderijo de Oon Sejin e Shizuru. Devo verificar todos eles agora? Uau! Seong Ji-han começou a viajar por todo o Japão, recebendo coordenadas do chat. Claro. Ela não está aqui. Como? Como você sabe? Não há ninguém em meu domínio. Como Sang Ji-han só procurava por Shizuru de longe, as pessoas em seu esconderijo não conseguiam nem dizer se Sang Ji-han havia entrado e ido embora. Depois de procurar tantos esconderijos como este. Está aqui. Depois de pesquisar exaustivamente no continente japonês. Seong Ji-han finalmente encontrou vestígios de Shizuru quando chegaram a Hokkaido. Seong Ji-han olhou para a velha mansão e depois virou a cabeça para Yoon-sea. Você vai ficar bem? Claro que estou bem quando estou com você, tio. Ela arregalou os olhos, como se perguntasse com o que ele estava preocupado. De alguma forma, ela não parecia ter nenhum peso mental em conhecer Ito Shizuru. Eu estava me preocupando demais? Seong Ji-han sorriu levemente e entrou na mansão. E quando ele entrou na casa? Deus marcial. Eles poderiam encontrar Ito Shizuru, que estava prestes a sair, na entrada. Quando ela viu Seong Ji-han e Yoon-sea, ela revirou os olhos algumas vezes e então. Me desculpe. Baki. Imediatamente batendo a cabeça no chão. Por favor, poupe minha vida. Ela começou a implorar por sua vida em coreano fluente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.